tanto de luz que é esta casa de evangelho, de amor e de bondade. Agradecemos o mentor desta casa, o nosso querido irmão Gustavo. Agradecemos a espiritualidade amiga que já preparava esta casa com tanto amor e carinho para nos receber. E como prova de reconhecimento pelo teu amor, mestre querido, esse momento de paz, de harmonia, chegue em todos os lares deste mundo, para todos os nossos irmãos que não conhecem o teu Evangelho, que eles possam ser envolvidos pelo teu amor, pela tua paz e tua luz. A todos os encarnados e desencarnados que estão aqui também, à procura de um amparo, de uma palavra, de um consolo. E é em Ti, Senhor, que vamos ter a resposta para os nossos dias, os dias difíceis, pelos nossos erros, dificuldades. Não temos, mestre querido, outro roteiro a seguir, a não ser o caminho que leva até a Ti. Por isso pedimos, mestre, a Tua misericórdia, a Tua luz, que nos envolva para que possamos ser perseverantes na esperança, que não permita, mestre querido, que aconteça algo conosco para que a gente possa desanimar da nossa caminhada. Nos dê coragem e força, mestre, diante das dificuldades dessa vida. Com certeza, mestre, só o Senhor pode nos entender nas nossas dificuldades. E contemplando a beleza desta noite, pedimos que Tua paz e Teu amor cheguem nos asilos, creches, nas prisões. No Seu santuário divino, todos possam ser envolvidos pela Tua luz e Teu amor, certo de que nossa prece foi ouvida. E uma doce paz tome conta de nós nesta noite, para que amanhã possamos seguir fortalecidos na nossa caminhada. Pedimos também que o nosso irmão Delano receba toda a assistência, ele que fará o Evangelho desta noite. Obrigada, mestre querido, ser conosco hoje, todo dia e sempre. E assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas e estimadas irmãs, o nosso muito boa noite. E que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Jesus, adentrando a cidade de Jericó, a multidão se fazia presente, como era normal naquela época, aonde Jesus andava, a multidão o acompanhava. Eram pessoas de todos os naipes, enfermos, doente do espírito, doente da carne, com fome de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé. Entretanto, naquele dia, Jesus entrando então em Jericó, Zaqueu, que era um publicano muito rigoroso, comparado hoje a um procurador da Fazenda Nacional, Zaqueu cobrava os impostos em nome de Roma, alto preço. Um tributo que era devido a César, ele cobrava 2, 3 vezes a mais. Assim, todos temiam ao publicano Zaqueu. E este, por sua vez, percebendo que Jesus estaria ali na sua cidade, logo que Jesus chegou, ele foi conhecer o Mestre Jesus. Contudo, devido à sua pequena estatura, Zaqueu não pôde ver Jesus como pretendia. Então, sobe em cima de uma árvore
e ali esperando Jesus passar com os apóstolos. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, Zaqueu estava na chamada zona de conforto. Ali ninguém o incomodava, ali ninguém o perturbava. E ele poderia ver Jesus passar para que ele pudesse ver de perto realmente quem era Jesus. Quando o Mestre Jesus aproximou-se onde estava Zaqueu, numa espécie de uma figueira em cima da árvore, Jesus parou, olhou para cima e disse ao publicano: Zaqueu, desça-te daí, que eu preciso pernoitar em sua casa. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos trocaram olhares. Ora, talvez eles dissessem entre si: Jesus irá hospedar na casa de um pecador, de um homem de má conduta. Mas, contudo, Jesus lá estava na casa de Zaqueu com os apóstolos. Zaqueu oferece então uma boa e farta comida a todos que ali estavam. Em determinado momento, na noite, Jesus sentado, reunido com os seus apóstolos, Zaqueu disse a Jesus: Mestre, a partir de hoje estarei doando a metade dos meus bens, e aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu irei restituir 2, 3 vezes a mais do que eu cobrei. Jesus então disse ao publicano Zaqueu: a salvação entrou nesta casa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, no capítulo 17, nos apresenta o homem de bem. Quem é o homem de bem? É o Zaqueu? Ou é Jesus? Tudo aquilo que nós fazemos em favor, em prol do nosso crescimento moral e espiritual, e principalmente quando fazemos com amor, caracterizamos uma boa ação, consequentemente, podemos dizer que é um homem de bem. E ser o homem de bem, e depende de religião. Porque se fizermos uma pequena comparação, a maioria das pessoas hoje, que é o nosso caso, que estamos vinculados ao espiritismo kardecista, vieram de outras religiões. São raríssimas exceções onde as pessoas dizem: eu vim de berço espírita. E diga-se de passagem que não é privilégio para ninguém. O próprio Jesus já dizia: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ora, como ser um homem de bem na atualidade, no mundo em que vivemos? A sociedade nos cobra posições que ora exige de nós um esforço moral, um esforço muito grande. Mas na verdade, meus irmãos, nós temos que aprender com o tempo, com a dor, com as oportunidades que a vida nos dá, de sairmos da zona de conforto. Tal é que nós estamos aqui hoje buscando o que é melhor, o que nós achamos para nós, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. E não obstante, vale dizer, se estamos tirando 60 minutos, 30 minutos, uma vez por semana, para poder buscar Deus em nossas vidas, consequentemente, somos homens de bem.
É claro que a queda, como diz Emmanuel, a queda é consequência dos que caminham. Só cai quem está caminhando. Só desce quem está em ascensão. E com isso nós vamos entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, a proposta do Evangelho de Jesus. Ora, por que não dizer que todos nós somos homens de bem? Acontece é que às vezes nós adoecemos esse homem de bem através do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa avareza. Compreendemos então que todos nós, sem extinção, temos oportunidade na vida, seja ela qual for, de crescermos espiritualmente, de crescermos moralmente. Podemos dizer, a bênção da maternidade é uma enorme oportunidade para crescimento, seja na figura materna ou na figura paterna, de educar, embora sabemos que a educação é um grande desafio na atualidade. Educarmos os nossos filhos, como diz Allan Kardec, colocarmos os nossos filhos no caminho do bem. Allan Kardec não disse para colocarmos os nossos filhos dentro de um centro espírita. Deixou ao encargo, ao livre arbítrio de cada um, colocarmos os nossos filhos, educá-los para o bem. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos começando a refletir acerca da proposta do Evangelho desta noite, o homem de bem. E muitas vezes, quando nós conhecemos a doutrina espírita, digamos assim, quando nós mergulhamos de cabeça no espiritismo, seja numa reunião pública, de estudo, na área de assistência social, o primeiro aspecto, o primeiro sintoma, digamos assim, que nós apresentamos, é o chamado sintoma da empolgação. Nós ficamos empolgados. Olha que maravilha, não existe morte, existe uma outra vida. Eu assisti um filme no Nosso Lar, fiquei encantado. Olha só, foi a Uberaba, recebeu uma mensagem psicografada. É empolgante. É consolador. A questão da mediunidade. Olha, minha mãe que desencarnou quer conversar comigo, ela esteve aqui, eu estive com ela em sonho. Então eu busquei resposta no Espiritismo e encontrei. Esse momento é o primeiro contato que nós temos com a nossa fé e com a nossa própria razão e a nossa consciência. Mas depois vem o conflito. Ora, até que ponto ou até que momento compensa eu fazer isso? Até que momento eu tenho que renunciar para que eu possa continuar na minha caminhada? Até que ponto eu tenho que me renunciar? São pequenos conflitos que muitas pessoas não sabem lidar e acabam abandonando a religião. Eu quero continuar a ser a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo eu quero continuar a ser cristão. É muito complexo, porque vai de pessoa para pessoa e cada um de nós carregamos um histórico de vidas passadas, que é o chamado patrimônio espiritual, é o patrimônio da nossa alma, do nosso espírito. E a última etapa, nós falamos da primeira, que é a invocação, a segunda, o conflito. A última etapa, e a mais cruel de todas elas, que é uma barreira, que é um empecilho para sermos um homem de bem, ela é simples, ela é discreta, mas ela consegue nos tirar do foco. Ela consegue que
que nós fiquemos retardatários da nossa busca. É o desânimo. O desânimo é cruel. O desânimo nos afasta do nosso objetivo, principalmente no objetivo de fazermos com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Ora, por que eu tenho que mudar se fulano não mudou? Por que eu? Na felicidade é uma questão racional. Deus colocou o intelecto a cada um de nós para que nós pudéssemos também raciocinar, fracionar os nossos pensamentos, buscando, consequentemente, aquilo que nos traz felicidade. E o que nos traz felicidade é a paz de consciência. Essa, meu irmão larápio consegue roubar de nós. É a paz de consciência, é a paz de espírito. Eu pergunto aos nossos irmãos, às nossas irmãs, não estamos aqui embora para julgarmos ninguém, mas fazemos uma pergunta a nós mesmos. Hoje, qual lar que vive em plena harmonia? Qual lar que vive em plena paz? A gente vê o reflexo do pensamento do homem. É o pai violentando a própria filha, é o filho desrespeitando os pais, homicídio dentro do próprio lar, é a mulher sendo violentada, é o preconceito, a discriminação. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso Jesus passou e nós estamos passando. Ou será que nós estamos vivendo numa Roma de tecnologia, aonde no menor contratempo as pessoas estão guerreando uma com a outra? É no trânsito? É na fila do comércio, de um banco, de uma instituição financeira? Eu lembro com muita precisão, na época, nós trabalhávamos no Centro Espírita Silva Jardim. Para quem conhece ou conheceu, a reunião era dia de sábado e se formava, como se forma aqui, a fila para tomar o passe. Então é natural que o obreiro da casa fique encarregado de chamar as pessoas para tomar o passe, ou, quando não por vezes isso aconteça, as pessoas já sabem o local da câmara de passes e formam a fila para poder receber o passe fluídico. E lá naquela época, sempre tinha um trabalhador da casa que chamava as pessoas para tomar o passe, de acordo com o número de passistas, obviamente. Se tinha 6 passistas, chamava de 6 em 6, e assim por diante. E esse trabalhador, essa pessoa voluntária, chamava daqui, da primeira fila até a última. Então, logo, conclui-se que os que estão na última fileira irão receber o passe por último. E uma pessoa veio, então, me reclamou: "Oh, Delane, depois você podia dar uma olhada aqui." Falei: "O que foi?" "As pessoas estão furando fila para tomar passe." Eu pensei: puxa, se não estou criticando, dizendo que nós somos melhores que essas pessoas, mas se a pessoa não respeita dentro de um templo de oração, e por que não dizer um templo sagrado? Se não respeita o outro, o espaço do outro, do colega que vai receber o passe, será que lá fora ela vai respeitar a fila da casa lotérica? A fila do plano de saúde? Então são detalhes, meus irmãos e minhas irmãs, que fazem a diferença, e muito. Porque as pessoas, às vezes, perdem
perde uma reencarnação inteira numa atitude ou num ato por bagatelas, por coisas chulas, por coisas pequenas. Ontem mesmo estávamos vindo na rodovia 040, chegando em Sete Lagoas, no pedágio. De repente, eu não sei o que aconteceu, os funcionários do pedágio estavam colocando um sinalizador para que as pessoas pudessem passar para outra fila. E tinha um carro logo na frente. Talvez foi falta de diálogo, não sei. De repente, o funcionário da concessionária da via 040 colocou o sinalizador na frente do carro, onde que ele ia passar. O motorista, simplesmente, o carro levantou. Eu estava no carro ao lado, com uma arma desse tamanho, para cima do funcionário da via 040. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu fiquei quietinho. Tomar uma bala perdida aqui. Que de perdida não tem nada, ele estava achando a gente. Quando eu olhei o tamanho do cabo, da pistola, do revólver, eu falei assim, meu Deus, que violência é essa, gente? O funcionário, coitado, ali, franzino, fazendo o trabalho dele, talvez ele tenha errado, quer dizer, não temos sossego em nenhum lugar, passeando com a família, seja no trânsito, seja em qualquer lugar. Então as pessoas perdem a reencarnação e tem que voltar resgatando por momentos pequenos. É igual aquele caso que o cidadão cometeu suicídio. Ele comete o suicídio, quando ele chega no plano espiritual, diz a ele, meu filho, que pena que você cometeu suicídio. Se você não tivesse cometido suicídio, no dia seguinte você ia desencarnar e ter uma parada cardíaca. Quer dizer, por causa de um dia, você jogou tudo por água abaixo através do suicídio. Por causa de um dia. Embora, claro, meus irmãos, minhas irmãs, ninguém tem bola de cristal. Sabemos que tudo está na mão de Deus, tudo está na mão do Criador. E quando se fala nesse mundo de violência, que a sociedade, ela corresponde de acordo com o que pensa, eu recordo com muita precisão, meados do ano de 1997, 98, nós tínhamos acabado de proferir uma palestra e estávamos indo para a residência nossa e fazia muito calor. Aí resolvi pedir um colega meu que estava dirigindo, estava no banco do passageiro, para que ele pudesse parar um carro, que eu iria comprar um refrigerante para que pudéssemos levar para casa. Ele, educadamente, gentilmente parou o carro. Eu desci, fui até o balcão, do comércio, para comprar um refrigerante. E o rapaz disse, então, que iria buscar do lado, onde ficava um freezer, que lá estava mais gelado. E devido ao calor, eu esperei. Ele pediu que eu esperasse, que ele ia demorar um pouco para buscar o refrigerante. E ele foi. E eu fiquei no balcão aguardando ser atendido a finalização. Entretanto, quando eu estava aguardando, eu senti algo me cutucando pela cintura. Eu pensei, o que é isso? Eu olhei assim para baixo. Quando eu olhei, era um senhor desse tamanho. Só para vocês terem uma ideia, ele devia ter no máximo 1,40 m, 1,50 m. Quando eu olhei para ele olhou para mim, eu tenho 1,85 m. Ele olhou para mim com uma cara furiosa, uma cara de bravo, olhou para mim e me puxou pela camisa e gritou comigo e falou assim, paga uma cachaça para mim. Eu olhei aquilo ali e pensei, meu Deus, não pago nem para mim, vou pagar por ele. Não tem nada contra quem faz uso de álcool. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, que valentia, só não tem tamanho. Eu calço 42, 43, ele deve calçar 35, não sei.
né? Dizem as más línguas, vocês me perdoem se eu estiver errado, que toda pessoa baixinha é brava. Não sei porquê, diz um colega meu de forma não maliciosa, mas ele diz, sabe por quê, Delano? Porque não tem muito espaço para a raiva esparramar. Olha que maldade. E eu pensei, meu Deus do céu, eu pisar no pé dele aqui, eu esmago ele. E fiz de conta que não era comigo. Ele foi e me cutucou de novo. Eu olhei e ele gritou comigo de novo. Paga uma cachaça para mim. Eu olhei aquilo ali e pensei, que baixinho atrevido. Não vou pagar, pensei comigo. O desaforo agora eu não pago. Não sabe nem pedir? Isso eu pensando. Ele vai e me cutuca pela terceira vez. Olha que ele cutucou e gritou, você não vai pagar a cachaça não? Olha que eu olhei, ele levantou a blusa, só se viu o cabo do revólver. Eu falei, desce a garrafa toda para ele. Não vamos brigar. Quer dizer, o barato saiu caro. Antes se eu tivesse pago uma dose, não sei quanto que é, talvez 50 centavos, R$1, não sei, tive que pagar a garrafa toda. Como é que eu tive? Optei, enfim, né? É aquela história, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é isso? Então nós vamos entendendo, meus irmãos, minhas irmãs, o processo da vida. A vida, ela nos surpreende a todo momento e nós podemos nos surpreender com as nossas próprias atitudes. Nossa, mas fulano foi fazer isso, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão culta, não é? Nossa, mas fulano foi submeter aquilo, foi submeter isso, porque nós não sabemos exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, o que passa no coração de cada um de nós. Nós conhecemos as pessoas até um certo ponto. E esse até um certo ponto é limitado a nós. Nós não conhecemos a bagagem espiritual daquela pessoa, do que ela é capaz, do que ela trouxe de outras vidas. André Luiz chegou no nosso lar como suicida. Ficou 15 anos no umbral. Depois, torna-se um dos maiores escritores com Chico Xavier. Como pode isso acontecer? Aconteceu com o apóstolo Paulo, de Saulo, converte ao cristianismo. E assim é a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Como já dizia Chico Xavier, embora não possa voltar atrás e começar de novo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. E o homem de bem, quando nós falamos que ele não tem religião, ou se tem, ou ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem sexo. Certa ocasião, nos anos 80, o estilista Clodovil, que depois elegeu-se deputado federal e já desencarnou, ele foi a Uberaba, atrás do médium Chico Xavier. Sempre que ele podia, ele fazia doações generosas. E ele estava lá, na fila, aguardando, né, ser atendido, e Chico atendia um a um, sem distinção. O pobre, o rico, enfim. Quando chegou a vez do Clodovil, ele tirou uma caixinha cheia de joias e entregou na mão do Chico. Chico colocou de lado. Ele então percebeu que chegou uma senhora necessitada, precisando de dinheiro para comprar remédio. Ele pegou um pouco daquela joia e pôs na mão da mulher. Ele ia distribuindo. Ou seja, ele sempre repassava o que ele recebia. E quando ouviu, então, me perguntou, disse a ele assim, Chico, tem hora que eu fico meio, não digo arrependido, eu fico meio depressivo. Porque vejo o seu trabalho aqui, vejo a miséria do nosso país, a desigualdade social, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas, né? E isso me dói às vezes. Eu cobro às vezes um vestido, um alto preço. Somente pessoas muito ricas é que podem pagar um vestido meu. E tem hora que isso me incomoda. Não era bem isso que eu queria, mas eu estou no meio, eu tenho que trabalhar. Chico Xavier disse a ele, então, meu filho, um vestido que você vende a alto preço
Eu te pergunto, quantas costureiras você dá emprego? Ele falou, tanta. Quantos fornecedores de acessórios, aviamentos para o vestido? Tanto. Quantas pessoas na área administrativa, contador, gerente financeiro, o que faz o serviço bancário, enfim. Quantas pessoas com um vestido você dá emprego? E a vida, meus irmãos, é assim. O que importa não é a quantidade, é a qualidade. Como nós estamos vivendo a vida, como nós estamos presenciando a vida, não somente a olho nu, mas principalmente com os olhos dos Espíritos. E a gente percebe que precisamos a cada dia ter mais calor humano. É isso que está faltando para nos tornarmos, consolidarmos um homem de bem. É o calor humano. É aproximar-se mais das pessoas. Não deixar que o consumismo, a tecnologia, o tempo nos traga, tolhe a nossa liberdade. Nós é que temos que dominar o exterior da vida e não o exterior nos fazermos escravos. Temos um pouco mais de tempo para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira. A vida é um sopro. O que é 30 anos, 40, 50, 70, 90 anos aqui na matéria? Diante do relógio da eternidade. É muito pouco. É muito pouco, mas podemos fazer muito. É muito pouco, mas podemos fazer muito. Como diz André Luiz, enquanto o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, lembremos-nos da colheita farta que chegará dos campos e da beleza das flores que surgirão nos jardins. Não existe o acaso. Toda colheita é fruto das nossas ações. Embora ainda, meus irmãos e minhas irmãs, que estejamos no mundo de expiação, é preciso buscarmos os nossos valores no exercício, seja da benevolência, da indulgência, das faltas alheias. Mas lembremos-nos que com Jesus se vai ao longe. Por isso, não desanimem. Persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. E que Jesus, o nosso Pai infinito maior, possa nos conceder não somente a paz de espírito, a paz de coração, mas que, acima de tudo, possa iluminar, abençoar a humanidade. Ainda neste planeta, em torno de 7,5 bilhões de espíritos reencarnados. Sempre terá uma pessoa precisando do nosso amparo, precisando do nosso auxílio. E muitas das vezes, esse amparo, esse auxílio começa dentro de casa. E que Deus nos fortaleça, em que o nosso Mestre Jesus, com os nossos amigos benfeitores espirituais imortais, possa sempre nos dar bom ânimo, e que Deus nos conforte, hoje, agora e sempre. E que assim seja.